Olá, esse vídeo irá tratar com relação à análise de novidades em pedidos de patente, particularmente com relação à questão da certeza quanto à data de publicação dos pedidos de patente. Essa questão da data de publicação é um aspecto que o examinador deve prestar atenção, especialmente nos casos em que os pedidos contam com subsídios ao exame. É muito comum o requerente do subsídio ao exame não prestar atenção nessa questão da data de publicação e apresentar documentos que não têm essa confirmação da data. E outro aspecto a ser levado em conta é com relação às referências indiretas. De modo geral, se eu tenho um documento que cita outro documento, a data de publicação que eu devo usar é desse documento mais recente. No entanto, nos casos em que envolvem conhecimento técnico comum, ou seja, aquele conhecimento que não vai ser questionado, você pode usar a data mais antiga. Por exemplo, se você tem um documento na área de eletrônica, um livro de eletrônica atual, e que ele faz referência histórica à invenção do transistor por William Shockley em 1947. Então, você pode tomar essa data de 1947 como a invenção do transistor. O único cuidado que tem é que muitas vezes a pessoa, relatando o passado, acaba descrevendo coisas do presente. Então, é só nos casos em que isso não puder haver nenhum tipo de contestação. No caso de teses de doutorado, dissertações de mestrado, a data relevante a ser considerada para fins de efeitos de publicação é a data da defesa da tese, salvo os casos em que tal defesa for realizada em condições de sigilo, onde a data relevante passa a ser a data de publicação dessa mesma tese. Bom, no caso que você tem um documento de anterioridade que ele não especifica dia, nem mês. Bom, nesses casos você tem que assumir o pior caso. Então, se você tem um documento de 2011, você tem que assumir que esse documento foi publicado em 31 de dezembro de 2011. Notas fiscais são documentos que podem ser bastante úteis na aferição de datas, especialmente de catálogos comerciais. Agora, é importante que a nota fiscal, ela novamente seja, sem dúvida, identifique o equipamento em questão. Então, se o catálogo se refere a um equipamento XY1, a nota fiscal tem que fazer referência ao equipamento XY1. Se essa identificação não for clara, pode ser questionável se essa nota fiscal está se referindo exatamente àquele modelo descrito no catálogo. Então, é só essa precaução que tem que ser cuidada com relação às notas fiscais. Então, existem decisões do TRF2 que comprovam que a utilização de notas fiscais em conjunto com documentação técnica para fins de comprovação de data. Bom, essa questão da utilização de meios eletrônicos, principalmente documentos na internet e outros documentos eletrônicos para fins de prova num processo administrativo, isso é um aspecto que tem sido confirmado nas cortes brasileiras e já foi usado inclusive em casos de patente. No caso da patente do Viagra, a titular Pfizer, ela questionou um correio eletrônico apresentado pelo INPI como prova da revogação da patente equivalente EP lá no escritório europeu. O juiz, entretanto, considerou essa prova no INPI, um correio eletrônico, como uma prova válida, que goza de presunção de validade. Então, documentos eletrônicos, eles podem e são considerados válidos para fins de aferição de prova no exame de patente. Documentação internet, cada vez mais comum, ela também pode ser usada nos casos em que você não tiver acesso ao documento, porque a página não está mais disponível, você pode usar sites que recuperam essa informação, como o Wayback Machine, que permite essa possibilidade. Vejamos um exemplo de como recuperar uma data de uma página que não se encontra mais disponível na internet. Por exemplo, essa página
ela não é mais encontrada. A alternativa que nós teríamos é entrar no site www.archive.org, que é um site conhecido como Wayback Machine. Aqui nós colocamos a URL que eu havia colocado ali, que não se encontra mais, e ele me retorna então os backups que ele tem dessa página. Então ele tem aqui no ano de 2012, tem uma página que é gravada aqui no dia 25 de dezembro de 2012, tem um snapshot aqui. Então vamos clicar aqui. Pronto. Esse é o conteúdo da página em 25 de dezembro de 2012. E aqui nós podemos recuperar o conteúdo com as fotos. No caso de revistas técnicas online, a confiabilidade quanto às datas é a mesma das versões em papel dessa revista. Por exemplo, páginas de editores de publicações bem estabelecidas, instituições acadêmicas, universidades, organizações internacionais, ministérios, estudos de pesquisa, são páginas que gozam de confiabilidade e podem ser usadas a fim de aferição de prova. No caso de URLs temporárias, né, muitas vezes a URL ela depende do login da pessoa e não tem um valor fixo, né? Bom, nesse caso o examinador deve indicar a forma como ele usou até chegar nessa URL. Não faz diferença se essa página é uma página com acesso pago ou não, ela vai ser útil das duas formas para fim de aferição de prova, desde que você diga quais foram os passos até você chegar na tela. Outra questão é que muitas vezes na internet você vê uma mesma página dividida em frames, né? E cada frame tem a sua data, então você deve prestar atenção nisso. As estatísticas disponíveis feitas pelo Escritório Europeu de Patentes mostram que a cada 30 relatórios de busca submetido lá no Escritório Europeu de Patentes, pelo menos um apresenta uma referência à internet, dados de 2001. Então, é uma tendência cada vez maior a apresentação de documentos pela internet. Conclusão desse vídeo, então nós vemos a questão da prova, em que situações você pode confirmar a data de publicação de documentos e, particularmente, com relação às situações típicas encontradas em documentos pela internet. Obrigado.